Vamos começar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Conselho Federal de Contabilidade, que hoje traz o tema Saiba Tudo sobre o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Para participar deste bate-papo, já estão aqui comigo o presidente do CFC, Zumir Breda, o diretor técnico do SEBRAE, Bruno Quick, e a subsecretária da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, Antônia Talarida. De imediato, eu já passo a palavra para o presidente Zumir, que conduzirá este debate. Tenham todos uma excelente live. Obrigado, Fabrício. Boa noite a todos que nos assistem nesse bate-papo. Essa noite nós vamos tratar de um tema bastante caro, um tema importante nesse momento dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo e também, especialmente, da necessidade que as empresas brasileiras estão tendo na questão de financiamentos, de linha de crédito, de disponibilidade de recursos para fazer frente aos seus compromissos. É o tema dessa noite, e em especial nós vamos tratar aqui do PRONAMP, que é essa linha de crédito que o governo federal criou recentemente, através da Lei 13.999, de 18 de maio. Para falar sobre esse assunto, trouxemos duas pessoas que são especialistas nisso. Aliás, são especialistas em muitas coisas, porque trabalham com o mercado das micro e pequenas empresas, né, dos seus respectivos segmentos. Bruno Quick é um velho conhecido nosso, velho só no sentido de tempo que nos conhecemos, viu, Bruno? Porque você é um jovem. Das parcerias do Conselho Federal de Contabilidade com o SEBRAE. Bruno é hoje diretor técnico do SEBRAE e tem sido o nosso articulador nas relações do CFC com o SEBRAE, também nessa questão das linhas de crédito que o SEBRAE está ajudando, digamos assim, o governo a implementar junto às micro e pequenas empresas. E a nossa convidada especial da noite é a subsecretária, melhor dizendo, Antônia Talarida, da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa do Ministério da Economia. Ela que está responsável hoje, diria assim, por implementar esse programa PRONAMP, né? Como ela mesmo disse, eu já assisti entrevistas que ela deu, colocar em pé o programa, fazer com que ele possa funcionar, né? Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos procurar fazer aí um debate sobre esse tema e também vamos procurar responder as perguntas daqueles que estão nos assistindo. Gostaria de iniciar agradecendo, em primeiro lugar, a sua presença, secretária Antônia, a sua disponibilidade de participar. Sei que tem participado de muitas reuniões desse tipo, o Bruno também, mas eu creio que é importante e vocês vão hoje poder conversar com a classe contábil, com vários colegas nossos de todo o Brasil, contadores e técnicos em contabilidade. A nossa classe é composta por mais de 500 mil profissionais em todo o Brasil e são mais de 70 mil empresas de serviços contábeis, né? Exatamente essas empresas que prestam serviço para as micro e pequenas empresas brasileiras. Eu diria que é muito difícil que haja uma micro e pequena empresa hoje que não tenha contratado serviços de um escritório de contabilidade para poder operar a sua dinâmica do dia a dia. Então, é esse o tema da noite, e eu vou passar rapidamente aqui a palavra para a secretária Antônia e para o Bruno para fazer uma saudação inicial. Por favor, secretária, seja bem-vindo. Obrigada, Zumir. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer. Só uma correção aqui, a nossa secretaria já foi secretaria especial, né? Hoje ela é a subsecretaria de Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa, Empreendedorismo e Artesanato, que fica embaixo da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, né? O secretário especial Carlos da Costa, e a gente também fica embaixo do guarda-chuva que era o antigo MDIC, a SDIC, sob o comando do Gustavo Ena. Então, eu estou muito bem acompanhada lá no Ministério da Economia, e aí também fazendo a menção aqui especial ao SEBRAE, que é nosso parceiro aí na caminhada para melhorar a vida dos micro e pequenos. Então, fazendo uma introdução rápida aqui sobre o problema histórico de acesso a crédito das micro e pequenas, né? A gente já havia detectado, e até a partir de estudos realizados pelo SEBRAE, que a micro e pequena empresa sempre teve uma dificuldade de acessar recursos, empréstimos em instituições financeiras, e basicamente por dois motivos, né, que a gente havia mapeado. A questão da assimetria de informação, ou seja, a qualidade da informação que a instituição financeira tem a respeito desse pequeno negócio, e a falta de garantias reais que ela pode prestar para a instituição. Então, isso sempre fez, historicamente, quando a empresa, se ela tem acesso a esse recurso, é uma taxa
de juros muito alta. A gente está falando aí de taxas, pelo menos nesse mesmo período no ano passado, de 30% ao ano, né? Quase equiparado aí a uma taxa de pessoa física nos bancos. Então, eu acho que o Pronamp, ele é uma linha muito especial para nós, por alguns motivos. Primeiro, porque foi muito construída a 4 mãos, Congresso e Ministério da Economia. Então, o Pronamp foi uma iniciativa do senador Jorginho Melo, que é presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. A gente contou muito também com a experiência da equipe da relatora desse projeto, a senadora Cátia Abreu. Então, assim, foi realmente um projeto construído a 4 mãos. Quando esse projeto chegou para a gente poder dar o nosso parecer, o que nós apontamos para o Congresso? Olha, nós não estamos numa crise de liquidez, né? Os bancos, eles têm recursos para operar e para emprestar para a micro e pequena empresa. A gente está numa crise de risco. Como os bancos não sabem como vai ser, e a gente está falando isso há 2 meses, né? Então, há 2 meses atrás, os bancos não sabiam quando que os negócios iam voltar a operar, ainda não sabem quando os negócios vão voltar ao mesmo nível de faturamento que existia antes, então a incerteza é muito grande. Então, se já existia um receio de emprestar para micro e pequena empresa, nesse contexto de incertezas, essa liquidez toda, até que foi injetada pelo Banco Central nas instituições financeiras, ficou represada para micro e pequena. Então, nós construímos no texto do Pronamp uma forma de incentivar, por meio de garantias, e garantias muito fortes, assim, até equiparado com do que outros países estão fazendo, talvez o programa que mais está assumindo risco, para que os bancos pudessem liberar os seus recursos próprios para as micro e pequenas empresas. E, então, a gente resolveu nessa ponta a questão da garantia, que era historicamente um dos déficits, né, dos pequenos negócios. E, por outro lado, como a gente tentou criar um teto de acesso a esse recurso para a gente pudesse atender o maior número de empresas possível, a gente atrelou ao faturamento de 2019. E aí que entra, eu acho que é o principal tema do nosso debate aqui, onde os contadores vão desempenhar um papel muito importante. Como é que os bancos vão saber, de fato, qual que é o faturamento declarado de 2019? Então, aí entrou esse sistema que a Receita criou, e aí eu sempre que eu tenho oportunidade, eu faço um elogio à nova gestão da Receita Federal, que eu acho que eles foram muito inovadores, nos colocaram de pé muito rápido, um sistema onde, sem violar o sigilo fiscal, a Receita envia um banco de dados criptografado para as instituições financeiras, em paralelo, envia para os micro e pequenos optantes do Simples Nacional ou não a sua declaração de imposto de renda, mês a mês, quanto foi faturado nos meses de 2018 e de 2019, e mediante um código apresentado pelos pequenos negócios ao seu gerente do banco, ela consegue abrir, verificar especificamente aquela linha do banco de dados que ela tem, se a informação é verdadeira ou não. Então, esse sistema também resolveu aquele outro problema que eu trouxe, que é a questão da simetria de informação. Então, o Pronamp, ele é uma linha de crédito, e acho que é importante sempre lembrar quais são as condições, né, para que os bancos contem com a garantia do Pronamp. As operações têm que ter uma taxa máxima de Selic mais 1,25 ao ano, uma carência de 8 meses e prazo de pagamento de 36 meses. Então, esses são os parâmetros da operação para que você possa ter a garantia do Pronamp. E aí, acho que o mais importante que a gente vem instruindo muito os micro e pequenos procurem os seus contadores, porque onde é que chega essa carta da Receita? Justamente no sistema que vocês têm acesso, né? É o ICAC, no caso dos não optantes pelo Simples Nacional, e no próprio portal do Simples para aquelas empresas que estão inscritas nesse regime tributário. Então, acho que vocês estarem bem informados a respeito dessa linha de crédito e poderem repassar essa informação, às vezes até para a empresa que nem sabe que existe essa linha de crédito. Hoje é difícil, né? Porque tem tanta empresa querendo acessar recursos, que é difícil que ela não conheça o Pronamp. Mas, ainda assim, a gente conta com vocês aí para divulgar essa informação. Então, assim, em linhas gerais, também não quero me estender, eu quero mais abrir para um debate, uma conversa, e deixo aí aberta a palavra para o Bruno, se quiser me complementar. Obrigado, Antônia. Bruno, por favor. Obrigado. Então, boa noite, Zumir. Boa noite, Antônia.
parceiros aí de longa data do SEBRAE. O Conselho já se vão mais de 20 anos que nós firmamos uma parceria de caráter estrutural. Nós entendemos que o objetivo do SEBRAE de fomentar as pequenas empresas, de dar apoio gerencial, encontra quase um ente espelho na classe contábil. Como bem disse o presidente, toda empresa tem o seu profissional de contabilidade, uma empresa de serviços contábeis, e cada vez mais nós trabalhamos junto com o Conselho, a própria FENACON, para fortalecer essa referência junto ao empresário. A cultura de buscar ainda mais o seu profissional de contabilidade, ou no escritório de contabilidade, na maioria dos casos, não é? E buscar cada vez mais conhecimento, mais informação, mais orientação no setor contábil. Então, a parceria de longa data, Zumir já há vários anos ainda dentro do Conselho, lá no Rio Grande do Sul. Então, é uma história que a gente escreve junto. E a história, obviamente, se confunde com a história do nosso país, né? Antônia é uma parceira, nossa conselheira no SEBRAE. O SEBRAE tem uma vinculação ao Ministério da Economia, particularmente à Secretaria, né, de Emprego, Produtividade e Competitividade. Temos uma grande parceria, não é? Desde o secretário Carlos da Costa, que é o titular, Gustavo N., Antônia. Não podemos deixar de lembrar de um assessor especial do ministro, nosso queridíssimo, e falamos do eterno presidente, né? E o primeiro e o único ministro da pequena empresa do Brasil, Guilherme Afif Domingos, nosso grande amigo e nosso... Enfim, eu queria comentar, então, que é a primeira oportunidade de nós estarmos juntos, né, Antônia, com essa rede incrível de profissionais que, eu diria, são centrais na relação com as empresas. Então, eu queria parabenizá-los, Zumir, por pegar temas que são absolutamente relevantes, vitais para a economia, particularmente para os pequenos. Quanto menor, mais ajuda precisa, né? Não precisa explicar por quê, as limitações que tem. E ele encontra no contador, na empresa descontábil, talvez, em muitos casos, um único aconselhamento, um único apoio, assim, direto. E o SEBRAE buscando também, com os contadores e diretamente no empresário, fazer aquilo que pode, né? Queria colocar que esse é um tema relevante. Nós estamos hoje nós estamos num turbilhão onde a gente está tendo temas muito estruturantes que têm que ser absorvidos e equacionados muito rápido. Nós temos uma pesquisa no início dessa crise, a Antônia viu dentro do Conselho, inclusive, a apresentação, o fôlego alegado pelas pequenas empresas do Brasil. Os setores mais afetados iam de 19 dias a 37. Nós já estamos há 100 dias de pandemia. Então, o oxigênio já acabou há muito tempo. O pessoal está respirando água. Então, nós estamos numa urgência, e esse ato solidário do Conselho em chamar os temas e preparar, né, os profissionais, volto a dizer, e as empresas contábeis para, né, se juntar em ajuda aos empresários é da maior importância. Sobre a questão do crédito, eu queria fazer breves ponderações. O PRONAMP é a grande novidade. O setor rural tem o PRONAF há muitos anos, e todos que têm relação no setor rural sabem a importância do PRONAF na história da agricultura brasileira, sobretudo a pequena agricultura. É vital, é um antes e um depois do PRONAF. O PRONAMP surge como ideia de trazer um PRONAF urbano para a micro e pequena empresa. Essa é a ideia do nosso senador, querido senador Jorginho, presidente da frente e autor desse projeto, não é isso, Antônio? Então, veja, é um novo paradigma. E o PRONAMP nasce com uma linha emergencial. Nós cadastramos cerca de 160 linhas de crédito. Posso afirmar que o PRONAMP é o que tem de melhor hoje, pela carência, pelos limites, pela carência, né? E pela forma que o Estado comparece. Tem uma coisa muito sutil, e acho que quem é contador vai saber muito melhor do que eu, inclusive, talvez seja um fato inédito. Se bem que tem alguma restituição de imposto de renda que pode chegar, mas, no geral, o ofício da Receita não é boa notícia para o empresário. E, nesse caso, foi uma excelente notícia. Eu pude ler alguns desses comunicados, não é? Então, veja, um secretário da Receita Federal, nosso querido amigo Tostes, né, mandaram uma carta dizendo que o empresário tem direito a uma linha de crédito em condições
excepcionalmente muito avantajado. É surpreendente, né? É um fato surpreendente. Novo. É um fato novo. Então, eu queria dizer, aí tem uma coisa por trás desse fato novo, que é muito bacana, não vou me alongar mais, não. Vou falar mais duas coisas. Quando nós fizemos o Simples, lembra, Zumir, né? Lá atrás, depois os contadores puderam optar pelo Simples, e todo mundo sabe da história, o primeiro slogan do Simples, 2 ou 3 anos antes dele nascer, na campanha, era tornar a formalidade um bom negócio. E as empresas no Brasil precisam conhecer benefícios por estar formais, que é muito comum ver o peso da formalidade. E aí, além de receber uma carta boa do secretário da Receita, é um belíssimo exemplo. O limite do crédito tem a ver com a receita formalmente declarada em 2019. Isso é muito bacana. Isso valoriza a categoria contábil. A gente sabe quantos contadores tentam trazer as empresas todas para a formalidade, apesar das dificuldades de organização das empresas, essas coisas todas. Então, um fato muito importante, quero fazer uma última afirmação, devolver a palavra ao presidente Zumir, que é o seguinte: classicamente na economia, crédito é para investimento e expansão. Investimento e expansão. Para imprevistos e catástrofes, existem reservas. Só que nós estamos saindo de um período muito longo de economia que estava esfriada. Então, as empresas estão sem reservas. Só estou falando isso para dizer assim, o crédito não é panaceia, remédio para todos os males. Então, nós temos que ter construção, e o governo está fazendo isso bem. Vejam, no momento que a empresa pega um funcionário, suspende o contrato e o Estado paga, isso estamos usando reservas do país para isso. Não é? Então, o governo está trabalhando a reserva, aliviando o custo das empresas, postergando pagamento de tributos, do Simples, do MEI, etc., algumas obrigações de fundo de garantia, não é? Para quê? Para dar fôlego às empresas. E, nesse aspecto, essa, então, da suspensão e redução de carga foi a salvação da lavoura. Ela salvou 10 milhões de postos de trabalho. Estão esperando agora a prorrogação. Pois bem, então, essa questão do Pronamp é mais um esforço no campo do crédito. Agora, depende de quê? De informação, de preparar a documentação da empresa. Então, de novo, nós estamos falando com a pessoa certa, com as pessoas certas, com a categoria correta. Então, Zumir, um tema, parabéns novamente por trazer esse tema hoje aqui para a rede de profissionais da contabilidade. Okay. Obrigado, Bruno. O nosso propósito é muito claro, é esse mesmo. Nós queremos também trabalhar para ajudar as empresas a sobreviverem a essa pandemia. Dentro do Ministério da Economia, hoje nós temos 3 frentes bastante claras, né? Essa que a gente está cuidando hoje, que é a questão do crédito, né? Temos a frente com a Receita Federal, que trata também da prorrogação das obrigações tributárias, que também foi muito importante nesse período. Eu preciso reconhecer aqui, o secretário Tostes foi sensível aos pleitos de prorrogação das obrigações acessórias, desde março, lá com a DASN, depois a ECD, o prazo do imposto de renda pessoa física, agora a ECF, que vence no final do mês. Então, a gente tem que reconhecer isso também. E a outra frente foi junto à Secretaria Especial do Trabalho e Previdência, né, onde nós estamos fazendo um trabalho muito forte também para viabilizar a implementação de todos os acordos trabalhistas de redução de jornada e suspensão de contrato de trabalho. E isso não tem sido muito fácil, né? O sistema, o empregador web, ele apresentou vários problemas no início, continua apresentando até hoje, já está, não sei se na 3ª ou 4ª versão, né? E isso nos demandou também um trabalho bastante grande que a gente está fazendo em parceria com a Dataprev e a Secretaria Especial, lá com o secretário Ricardo Moreira e o secretário Bruno Dalcomo. Então, nós temos hoje 3 frentes de trabalho junto ao Ministério da Economia, numa boa relação com o governo para ajudar as empresas a saírem desse sufoco, a passarem esse período. Não vai ser fácil, a gente sabe que vão ter sequelas bastante grandes aí no mercado, né, especialmente nesse segmento, mas a nós cabe mitigar essas sequelas, fazer com que a gente consiga que mais empresas sobrevivam, né? Então, especificamente entrando na linha da questão do financiamento do Pronamp, nós fizemos uma pesquisa junto às nossas empresas de serviços contábeis, até para saber qual era a aspiração dessas empresas em relação a crédito. Então, das 70 mil, fizemos uma pesquisa rápida pela internet, obtivemos aí quase 5 mil respostas, né? 97,1% disse que se o governo oferecesse uma linha de crédito desse tipo, buscaria, sim, esse de recurso, né? Porque está precisando. Então, nós também estamos precisando
desse recurso, né? 86% desses 97% afirmaram que desejariam uma linha de crédito de até R$100 mil, né? 10% uma linha de crédito entre 100 e 200 mil reais, e só 2% buscariam uma linha de crédito acima de 200 mil reais. Então, significa que a ampla maioria está buscando, sim, um crédito de menor porte, numa linha mais baixa, né? O que sinaliza também que talvez o porte da empresa seja menor, né? E ele está buscando algo compatível com a sua necessidade. Então, nós estamos no primeiro lugar, divulgando para a classe que ela tem essa oportunidade hoje de buscar esse crédito, é um crédito extremamente barato. Eu nunca vi no Brasil, jamais, qualquer operação de crédito que tenha uma taxa de juros hoje, de Selic a 2,25%, né? mais 1,5%, né? Do 1,25% de juros. Então, é um crédito muito barato. E acho que todos têm que aproveitar efetivamente. Então, nós estamos incentivando as organizações contábeis a buscarem também esse crédito, e eu já tenho a informação que muitos nossos colegas empresários contábeis já buscaram esse crédito. A segunda parte é fazer com que eles ofereçam esse crédito para os seus clientes, porque esse é um trabalho que nós fazemos também, de ajudar as empresas a buscar essa linha de financiamento, mostrar o que tem no mercado e aquilo que é mais vantajoso para ele. E as opções são várias, efetivamente. Agora, com o lançamento do Pronamp, ficou muito fácil, porque não existe concorrência em termos de linha de crédito com uma facilidade de juros desse tipo. Os problemas passaram a ser de outro nível, de outra esfera agora, não é mais de taxa de juros, isso não se discute mais. O problema agora é como conseguir esse dinheiro, né? E aí que aparecem as dificuldades. Nós fomos buscar hoje informações junto à Receita Federal, e aí eu acho, secretário Antônio, vai ser uma coisa muito legal, porque nós vamos poder medir a eficácia dessa linha de crédito, ou seja, quantas operações nós vamos conseguir formalizar versus o número de cartas que a Receita Federal emitir. Ou seja, a gente vai ter um indicador muito objetivo para fazer. Buscando essa informação hoje lá na Receita Federal, nos nossos canais, a Receita nos informou, já emitiram 4.994.859 cartas para as micro e pequenas empresas do Brasil. Praticamente 5 milhões de cartas foram enviadas. São cartas destinadas às empresas do Simples Nacional, com base na declaração anual do Simples Nacional, a DASNE, que se chama, né? Então, a Receita Federal já expediu nessas 2 últimas semanas 5 milhões de cartas, né? Isso nos permite a gente acompanhar agora, junto aos bancos, né, de quantas dessas 5 milhões de cartas vão se tornar em operações de crédito concretizadas efetivamente, né? Até o momento, dessas 5 milhões de cartas, 1.926.683 já foram lidas. Ou seja, já acessaram o portal, já buscaram a carta e já estão correndo atrás, né, possivelmente, dos bancos aí para ter acesso a esse crédito. Na próxima semana, a Receita Federal estima emitir 3.978.486 cartas para micro e pequenas empresas que não são optantes do Simples Nacional, né? Essas eles buscaram informação através da ECF, né, porque elas não apresentam a declaração anual do Simples Nacional por não serem optantes do Simples Nacional. Então, nós vamos ter aí, nos próximos dias, cerca de 9 milhões de cartas emitidas pela Receita Federal na mão dos empresários, né, e dos contadores também, porque, via de regra, são eles que acessam esse portal do ECAC, né, o domicílio tributário eletrônico do contribuinte, e que levam para o contribuinte essa informação da disponibilidade desse crédito. Então, é um volume gigantesco de micro e pequenas empresas. Aliás, essa informação está nos permitindo, Bruno, inclusive, a gente saber quantas empresas efetivamente ativas nós temos hoje no cadastro da Receita Federal em termos de micro e pequenas empresas, né? Há uma ressalva que a Receita Federal fez ali, que algumas empresas estão recebendo a declaração com faturamento zero, né? Os chamados omissos. Então, a Receita expediu carta também, mas nessas cartas não tem informação, porque não houve declaração de receita no ano passado, né? Possivelmente empresa inativa, né? Enfim, alguma situação peculiar. Mas, de uma maneira geral, podemos considerar 9 milhões de empresas estão aptas hoje a buscar esse crédito do Pronamp do Brasil. E nós não estamos nem falando dos MEIs ainda, né? Porque o MEI ainda não foi expedida a carta. A gente calcula que deve ter mais algo em torno aí de 9 milhões ou 10 milhões de MEI cadastrados também, que vão ter possibilidade de buscar
também a linha de crédito dentro do seu limite de faturamento, né? Então, acho que é um universo bastante significativo, e eu acho que o grande desafio que nós temos aqui, e aí esse desafio é nosso, da classe contábil, do Conselho Federal, dos nossos conselhos regionais, do SEBRAE, do Ministério da Economia, é a gente tornar factível esse crédito. Nós precisamos fazer com que essas operações aconteçam. Eu acho que poderia dizer assim, talvez seja a última chance que essas empresas vão ter de sobreviver a essa crise, né? Se elas conseguirem buscar esse crédito. E nós estamos falando aí de 9 milhões de empresas hoje que representam 96% dos negócios no Brasil, 30% do PIB nacional, 52% dos empregos formais do Brasil. Não é pouca coisa, gente, nós estamos falando do cerne da economia nacional, né? Só no ano passado, eu estava vendo uma pesquisa, aliás, Bruno, copiei das tuas pesquisas lá, porque o SEBRAE é muito pródigo em realizar essas pesquisas junto aos micro e pequenos empresários, né? E eu vi que no ano passado, por exemplo, as grandes empresas fecharam 88 mil postos de trabalho no Brasil, né? Enquanto que as micro e pequenas empresas abriram 731 mil postos de trabalho. Ou seja, o motor, a alavanca da nossa economia nesse momento são as micro e pequenas empresas. Então, nós precisamos dar uma atenção muito especial, né? E embora o nome da secretaria, Antônia, não seja mais especial, ela é especial sim, porque cuidar desse segmento tem que ser especial. E eu acredito muito no trabalho que vocês estão fazendo lá, porque vejo o propósito que é de fazer com que as empresas continuem efetivamente funcionando. E nós queremos nos somar nessa corrente de ajuda, digamos assim, de auxílio, para que essas empresas consigam agora, nesse momento, acima de tudo, conseguir obter esses recursos, conseguir acessar esse financiamento. Então, a gente está vendo agora o que está acontecendo na prática e começa a receber alguns feedbacks dos colegas, né, que nos trazem as situações que são relatadas. E eu queria começar colocando um detalhe. Você pode até colocar alguma informação complementar importante, né, a respeito das garantias, mas tem uma informação que está chegando para nós aqui que está nos preocupando muito, mas muito mesmo, né, é de que os bancos estão com uma orientação, aí notadamente Caixa Federal e Banco do Brasil. Eu assisti ontem, inclusive, uma live feita lá no Nordeste, né, entre SEBRAE, Caixa Federal, Banco do Brasil, né, confirmando uma informação que eu já tinha recebido, de que os bancos, Caixa Federal e Banco do Brasil, estão com uma orientação, e aí eu não sei se a orientação é interna deles ou vem do governo, de que primeiro será liberado o crédito somente para as microempresas, aquelas que faturam até R$360 mil. E que as pequenas empresas, né, que faturam entre 360 mil e 4 milhões e 800 ficarão para uma segunda etapa, um segundo momento. Não será liberado o crédito para elas agora, tendo em vista que haveria, digamos assim, um direcionamento para privilegiar primeiro as pequenas, que são as microempresas, né? Então, essa é a primeira pergunta que eu queria colocar para você, Antônio, por favor. Tá ótimo, Zulmir. Agradeço a pergunta, ela realmente é muito pertinente. Nós ouvimos durante esses últimos dias muitas reclamações com relação a isso, tá? É um direcionamento do Ministério da Economia. O que acontece? Quando nós estávamos planejando todas as ações e medidas de mitigação dos efeitos do Covid-19, uma das orientações era para a gente evitar a sobreposição de políticas, né? Você não ter o mesmo público sendo beneficiado por duas políticas diferentes. Então, a gente tem o PRONAMP e tem agora tramitando na Câmara a MP 975, que é o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, que são mais ou menos os mesmos moldes, né? O Programa Emergencial, ele vai assumir menos risco, porque ele vai trabalhar com pequenas e médias empresas que faturam até 300 milhões. O PRONAMP, então, ficou acordado que ele realmente teria um foco maior na microempresa, né? Então, isso pensando no conjunto de medidas. O que acontece? Às vezes o que a gente coloca no papel, o que a gente planeja, tem efeitos práticos que a gente não estava esperando. Então, por isso eu sempre falo aqui da importância não só de planejar a política pública, mas de monitorar a execução da política pública, e a gente está em cima disso. Então, até nesse processo de ouvidoria do setor privado, que a nossa Secretaria Especial montou, estruturou aí para a Covid-19, a gente começou a ouvir muitas reclamações, gente chegando na ponta e relatando exatamente isso que você me relatou, né, do gerente falando, olha, eu não posso te emprestar, você é pequena empresa, porque eu primeiro preciso fazer o meu colchão de 80% aí de recursos para microempresa. Foi essa regra que a gente estabeleceu, 80-20.
O que acontece? A micro e pequena empresa, né, quer dizer, mais a pequena empresa, ela ainda não está com acesso a capital de giro, porque o programa emergencial ainda está no Congresso. Então, nós tomamos uma decisão essa semana de revogar esse dispositivo 80/20. Até em primeira mão a gente está falando isso aqui, porque foi uma decisão tomada ontem, né, ainda depende de uma validação na Assembleia Geral Extraordinária, Assembleia dos Cotistas do FGO, mas a gente espera que, revogando essa necessidade de manutenção da proporção, a gente vai conseguir irrigar aí as pequenas empresas também com recursos do Pronamp. A grande questão é que, é o seguinte, o cobertor é curto, né? Então, o nosso medo inicial era a micro ficar de novo desassistida, porque a gente já teve a pequena sendo atendida pelo programa de folha de pagamento, né, pelo crédito para folha. A pequena ela é um pouco mais estruturada do que a micro, então nessa tentativa a gente criou essa proporção, mas a gente viu que na prática não está funcionando. Então, a gente já vai revogar essa decisão. Então, até amanhã a gente deve ter novidades com relação a isso. Que bom. Antônio, Bruno, você me comentar? falar? Sim, tem um fato curioso no Simples, é que tem um contingente enorme de empresas que não têm funcionários, né? É muito expressivo, e normalmente são microempresas. Então, um programa que ele prima por tentar amarrar com emprego, as micros são importantes, os bancos realmente buscam escala. Agora, no momento que fala que pequena e média, e se pequena é quem não é micro, é R$361 mil até 300 milhões, então o problema é seríssimo. É longo demais, ele vai colar nos 300, nos 200, nos 100 milhões. Então, a pequena, e mesmo o programa de folha, né, como se sabe, ele teve 1,3% de acesso no primeiro balanço que foi divulgado. Então, de fato, foi uma decisão absolutamente acertada, né? E as pequenas, na verdade, que se chamam as scale-up e tal, são as grandes responsáveis, não só pela questão de abrigar os empregados, ou carteiras assinadas, como também são o público-alvo do nosso programa com vocês, do Brasil+, do B+, que é o Brasil mais produtivo. Então, assim, nessa interseção de políticas, essas empresas não estão tendo crédito, não estão tendo, então, uma decisão absolutamente acertada. Então, eu quero felicitá-los. E aí resta uma pequena barreira chamada banco, né? E aí o banco é como a Antônia colocou, mas tem 3 palavrinhas muito interessantes, você falou uma delas, que é a simetria de informação. Então, agora a Receita faz um movimento, disponibiliza a declaração das empresas ou Receita, é um número absolutamente confiável, num país que até pouco tempo atrás fazíamos balanço falado, não sei, vários dos contadores devem lembrar disso. Você trazia o seu balanço e falava, não, quero balanço falado, quero que não tinha declarado. É uma esculhambação total. Então, agora a gente tem a Receita, que manda uma base de dados bacana, nós temos os contadores, todos envolvidos em preparar a informação, etc. Então, a simetria de informação a gente consegue trabalhar de alguma forma, melhorar. Mas os bancos têm uma coisa que você falou muito bem também, Antônio, que é a aversão a risco. O presidente da FIF fala que o banco dá prata a quem tem ouro. Então, essa coisa do histórico bancário, dos colaterais, a reciprocidade, essa é a realidade dos bancos. Eles são assim, eles foram modelados assim. O que leva à nossa seleção adversa, de não contemplar quem a gente quer que contemple. Então, temos um trabalho absolutamente, o esforço do governo aí, Antônia, é fantástico, é fantástico. Agora, os tempos de ida e volta normalmente são muito longos. Vai com uma coisa boa, quando vê que não funcionou, já está muito tarde. O emergencial chega muito tempo depois. E aí, o trabalho com os contadores, nesse momento, desse feedback rápido que Zumir traz pela categoria, isso é uma coisa, Zumir, nós temos que abrir um canal, e eu acho que o Conselho pode nos ajudar nisso. Abrir um endereço, aí para os profissionais falarem por si, como tomadores de crédito, mas, no nosso caso, vai também, principalmente, para os clientes, que é mais gente ainda. Então, esse feedback rápido é que permite, então, que seja feito o que a Antônia falou há pouco, acertar a coisa. Fez a política, monitorou, tem que ajustar. Então, Antônia, é fantástico.
Muito bom, muito feliz de ouvir isso. Eu tinha ouvido sons ruídos, mas agora estou ouvindo de quem pode falar. Tá certo. Eu acho que tem duas questões importantes que eu queria colocar. A primeira delas, o acerto de usar como base da Receita para fins de concessão do crédito a informação oficial que é dada ao fisco. Isso tem uma importância fundamental, porque valoriza a informação fiscal, né? E tira dos bancos isso que o Bruno falou, aquela intenção, o desejo, muitas vezes, de buscar uma outra informação diferente daquela informação fiscal. Então, parabéns por vocês terem colocado isso dentro da lei, fazendo valer a informação que é prestada ao fisco, né? A segunda questão, o problema também tradicional, né? O Bruno referiu. Entre o empresário e o crédito, existe uma grande barreira chamada banco, né? E a gente tem que ultrapassar essa barreira. Então, as queixas já começam a surgir, né, a miúde, porque os bancos, embora a lei tenha dado a prerrogativa, né, do banco não observar uma série de restrições que tradicionalmente os bancos observam na concessão de crédito, né, e ela retirou isso especificamente lá no determinado artigo, não me lembro agora aqui, da 13999, os bancos não estão olhando isso, né? Eles fazem a sua política de restrição de crédito tradicional, como é sempre feita, a avaliação de crédito. Então, se um dos sócios da empresa tiver com o seu CPF com problema, né, ou a própria empresa com o CNPJ também, ela não vai tirar crédito. Isso é um problema muito sério, secretária, porque a maioria das empresas brasileiras tem esse tipo de problema. Se não tem no CNPJ, tem no CPF do seu titular ou do seu sócio, né? E isso é uma situação que vai comprometer muito seriamente, né, a quantidade, a possibilidade de sucesso dessa própria linha de crédito. Ou seja, vai haver o desejo, mas não vai haver a realização. De novo, né, Bruno, vou usar mais uma pesquisa do Sebrae. Recentemente vocês publicaram lá que 60 e poucos por cento dos empresários pesquisados manifestaram interesse em obter essa linha de crédito, mas pouco mais de 20% até agora tiveram sucesso. O restante ainda aguarda a resposta, né? Então, vencer essa barreira, eu acho que seria um passo fundamental que o Ministério da Economia teria que fazer, junto aos bancos que o governo tem poder de poder interferir, né? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, especialmente, né? Para poder facilitar um pouco, porque senão nós vamos, de novo, como as outras linhas de crédito que já se ofereceu, né? Travar aí nesse aspecto. Então, acho que nisso seria um ponto fundamental para a gente poder trabalhar agora nos próximos dias aí, né, o que está acontecendo dentro dos bancos, porque a gente vê, e as perguntas que vieram aqui já começam a vir, todas elas nessa linha aqui, né? A primeira delas, meu sócio está com restrição, mas a empresa está tudo certo, vou poder tirar o crédito? Acho muito difícil que o banco dê. Secretária, o que você me diz aí? Zumir, acho que a gente falou de muita coisa aí, queria resumir a minha opinião com relação aos bancos. Realmente, se tem algum benefício nesses tempos difíceis que a gente está passando, é que algumas coisas ficam muito cristalinas, né? E aí, inclusive, inevitáveis. Eu acho que é inevitável que a gente comece a tratar a questão da centralização bancária no Brasil, né? Então, acho que para mim fica muito claro. Então, infelizmente, não chegou a tempo da gente, nessa pandemia, ter mais concorrentes aí atuando no crédito. O que a gente tentou fazer no Pronamp é justamente abrir para que qualquer cooperativa de crédito, fintechs, bancos possam acessar esse recurso. Então, essa foi a primeira decisão, inclusive uma pressão muito grande do Congresso de que essa linha pudesse ser acessada pelo maior número de agentes possível. Que aí eu já começo a criar um ambiente de concorrencial, exato. Né? Com relação à consulta dos cadastros de banco de dados, dos negativados, existia essa previsão em lei. O que aconteceu? E aí a gente fica, às vezes, entre a cruz e a espada. Os bancos falaram para a gente, olha, se eu não puder consultar, eu vou infringir regras, inclusive, do Banco Central, né, o que eles chamam de gestão temerária. Então, assim, eu posso conceder o crédito, eu posso ir além do rating que eu estou acostumado a ir. Então, se o cliente tem um rating A, B, C, D, eu posso avançar, mas eu não posso não ter a prerrogativa de consultar esse cadastro, ou de usar isso, eventualmente, para negar a operação. Né? Então, assim, eu acho que o Pronamp, como ele assume um risco, ele zera o risco para o banco.
Isso é importante, eu não sei se eu cheguei a falar isso. A gente vai Sim, você falou. a 100% de cada operação. O banco só vai ter prejuízo nessa operação se ele fizer uma composição de carteira com inadimplência acima de 85%. E Impossível. que mesmo em tempos de crise é impossível, exato. Então, assim, a gente está permitindo que o banco avance no rating de crédito, a gente está permitindo que os agentes operem com perfis que eles não operavam antes. Então, o que eu estou vendo, isso vai depender muito da estratégia de cada instituição financeira. É uma oportunidade, às vezes, de um banco que sempre operou a média empresa, de abrir uma conta com a pequena e com a micro, né? Abertura de conta. Então, hoje mesmo a gente foi acompanhar alguns contratos que estão sendo fechados do Pronamp com a Caixa, em loco, a gente foi na agência Capital, aqui em Brasília, e foram 3 empresários que a gente conversou, né? Eram 2 micros e um pequeno. E um deles falou, olha, eu era pessoa física, estou abrindo minha conta PJ aqui na Caixa para poder ter acesso a esse recurso. Né? Então, é mais uma questão de oportunidade. E também tem uma coisa, os bancos correm um risco de imagem de não atender esse público e de toda hora ter que negar a operação. Então, assim, do que a gente conversou com a Febraban e a BBC, existe uma boa vontade dos bancos em operar essa linha. Né? Então, assim, além da Caixa, que já está operando, a Caixa já fechou até hoje de manhã, 250 milhões em operações do Pronamp, 5 mil contratos, isso em poucos dias. A gente revogando essa necessidade de manutenção da proporção de 80-20 dos recursos para micro e pequena, eles estão projetando algo como 1 bi por semana. Então, assim, a gente imagina que isso vai rodar muito rápido. Mas, além da Caixa, o Banco do Brasil já está, inclusive, retirando pedidos. A gente tem notícia também do Itaú finalizando a habilitação no fundo, né? Porque as instituições financeiras têm que se habilitar no fundo. Então, é uma questão de integração tecnológica. Então, assim, as principais sistemas de cooperativas, Cicobi e Sicredi, também estão nesse processo. Eles estão só aguardando aí uma posição jurídica, se eles podem se habilitar uma vez só, isso valeria para todos os cooperados, ou se cada cooperado vai ter que se habilitar no fundo, né? O que seria ruim, o ideal seria a primeira opção. Mas, enfim, a gente está vendo muito interesse dos bancos em operar essa linha, mas aqui eu deixo sempre o meu elogio à Caixa, que mesmo, assim, eles não estão sendo obrigados a operar. E mesmo assim, acho que essa gestão tem muito apetite aí em abrir contas, em realmente ser o banco da micro e pequena. Então, eles estão correndo aí para fechar o maior número de operações. Acho que a gestão do presidente Pedro Guimarães, o vice-presidente Celso Leonardo, que é nosso parceiro aí também na divulgação do Pronamp, a gente está vendo aqui com muito bons olhos o ritmo do Pronamp nesses últimos dias. Eu acho que aí tem uma questão chave, né, que é essa, porque até se não perde muito sentido do próprio governo ter colocado o FGO para garantir essas operações. Quer dizer, se vai pela avaliação de crédito tradicional, não precisa de fundo garantidor, né? Mas, enfim, a outra questão que também está dificultando é o endividamento das empresas. Algumas empresas já têm operações de financiamento contraídas antes do período da pandemia, né? E agora querem obter essa linha porque ela é muito vantajosa, né? Mas aí eles barram no problema também do seu comprometimento, da sua capacidade de endividamento, que é outro fator que os bancos não estão abrindo mão, ou seja, eles estão olhando se a capacidade de pagamento dessa empresa vai comportar, dentro do seu fluxo de caixa, via de regra, aí 30% da sua receita bruta, a capacidade de fluxo de caixa de ele cumprir, de ele honrar esse financiamento. Bom, isso também deveria ser um outro aspecto a ser flexibilizado pelos bancos, porque justamente a operação está garantida, né? Bom, se ele tirou um financiamento lá atrás para comprar uma máquina, para comprar um equipamento, nós vamos olhar agora isso como dentro do nível de endividamento normal dele, ele não vai conseguir passar por esse período de crise. Então, é um outro ponto que me parece que a gente precisaria olhar com mais atenção o que os bancos estão fazendo em relação a isso. É bem difícil, digamos assim, de a gente contornar, né? Oi, Bruno, por favor. Fique à vontade aí. Como o Antônio fala de coisas, às vezes, foi no campo, né, do que precisa acontecer ainda, e, de fato, tem muita coisa para acontecer. Tem coisas que já estão por acontecer. Tivemos uma reunião lá com o presidente do Cicobi, Antônio, e, de fato, eles estão só... O interesse deles é credenciar só a confederação, que seria o Bancob. Todos lá, os milhões de cooperados, passam a ter acesso ao serviço da cooperativa. Então, com um apetite doido para ajudar. Porque eles, diferentemente de um banco, os cooperados são donos, né? O Sicredi, Cicobi, Cressol, e por aí vai, né?
Unicred. Então, estão muito um apetite enorme. Então, isso está no por acontecer, né? Mas o fato é que, se a gente fizer uma conta, os números, Zumir, que você fala das cartas, o número que, né, de 9 milhões, se nós colocarmos 10 mil por empresa, dá 90 bilhões. O limite hoje colocado é de 15,6, é isso? Algo desse tipo, né, Antônio? 15 dá 18 bilhões, dá 18 bilhões em crédito, né? 15,9 do fundo, 18 em crédito. Então, dá 18, então dá 20% dos 90. Isso colocando 10 mil por empresa. Então, há que acontecer algum tipo de seleção. A seleção pode ser simplesmente quem chegar primeiro, né? Então, há que ter uma preocupação também dos empreendedores de agirem rápido. É só matemática, assim, matematicamente já tem uma recomendação. E acredito, nesse caso, de novo, e aí eu vou falar um pouquinho da coisa do papel, de novo, da empresa de serviço contábil, do profissional de contabilidade, e dessa ideia de agregar. Então, o empresário está tão cheio de coisa para resolver, para equacionar, problemas de caixa, dívida, negociar, etc. Está uma situação muito atípica. E penso que esse assessor privilegiado que ele tem, que é o profissional, que é o escritório, numa atitude proativa, de falar, olha, vamos preparar a documentação, e não tem outra coisa. Nesse momento, tudo bem, quem tem uma condição muito boa, mudar de banco, tem um histórico muito bom na pessoa física, que é o caso que a Antônia falou, ele tem um bom histórico na pessoa física, ele carrega a pessoa jurídica para lá, uma condição bastante particular. Mas esse movimento rápido de preparar-se, preparar a documentação, ver se... Né, a lei dispensa o banco, ela não obriga o banco a não aceitar, a não cobrar, não é isso? Então, é diferente. A lei não fala o banco é vedado de pedir, ele autoriza, ele dispensa da obrigação. Então, prepara a documentação e vai no banco que tem histórico. Vai no banco que tem histórico. Ali é um bom começo. Né? Então, o próprio escritório conhece essa vida, aponta, vamos preparar o seu passo a passo, vamos preparar aqui, levantar informação, a carta da Receita está aqui. Agora, eu chamo a atenção para essa questão da agilidade, essa assertividade, coisa que vocês entendem demais. Cumprir prazo com precisão é com vocês mesmos. Então, acredito que esse serviço agregado agora tem muito a ver com o futuro que a gente quer construir, né, Zumir? A gente quer que o contador seja um ponta de lança, inclusive em parceria conosco, exatamente nisso. E tudo que a gente puder fazer para falar, procure seu contador, igual o posto de Ipiranga, né? Procure seu contador. Eu brincava que o ministro Paulo Guedes é o posto de Ipiranga, do presidente. Procure o posto de Ipiranga. É o lugar onde ele encontra soluções. Essa é a nossa visão de futuro com o setor contábil. Tudo que a gente puder fazer. Isso cabe ser feito agora. Tem o Pronamp, tem outras linhas. A gente está parceria com a Caixa, a gente está usando o FAMP, só que o custo é sensivelmente mais alto, um custo que chega de 15 a 20 por ano. O Pronamp é um espetáculo. Vamos começar pelo que tem de melhor. Então, assim, tem todo um cardápio aí, e, olha, eu acredito que o negócio é correr para cima mesmo. Se eu hoje vejo um problema bom para o Brasil, é acabar esse dinheiro do Pronamp. Sim, isso seria... Está sensível para reagir, e talvez buscar reserva. A gente falou antes, reserva, trazer para o crédito. Acredito que um serviço que a categoria pode, quanto tantos outros, a gente acabou de preservar 10 milhões de pós-trabalho, se não fossem vocês para processar os pedidos de suspensão, não tinha acontecido. Então, mais essa bola agora. Acho que essa ação muito ágil, precisa. Começa pelo banco que você tem histórico. Mas eu tenho a pessoa, vai no outro. Porque senão a pessoa pode ficar se perder e perder tempo. E tempo agora é tudo. É tudo. Existe uma analogia triste nessa crise. As pessoas que morrem de Covid, sua maioria, morrem por falta de oxigênio. As empresas também morrerão se não tiverem oxigênio, caixa ou crédito. Então, é partir com tudo para cima mesmo. E aí eu só quero falar agora do crédito assistido, mas isso é uma coisa para você com mais calma. Agora, tem que tomar o crédito. A gente já está recebendo os cadastros da Caixa, que são autorizados pelos clientes. Nós, Sebrae, vamos assistir todos, e do Pronamp. E aí, Zumir, joga de novo a nossa parceria. Essa capilaridade do setor, com quase 80 mil escritórios.
O nosso futuro daí. O Pronamp é uma semente no futuro. Eu já tinha preparado uma última pergunta para Antônio, mas eu tenho outras aqui também para a gente responder rapidamente. Algumas eu não vou conseguir responder todas. Eu vou deixar já a última pergunta para ela pensar. A lei autoriza o governo a transformar o Pronamp num programa de caráter permanente, né? Nós estamos rezando para que isso aconteça. Então, gostaríamos depois de ouvir que ela diga já que o governo já decidiu transformar o Pronamp num programa de caráter permanente, com essa taxa de juros que foi colocada na lei. Mas tem aqui algumas colocações que eu queria passar, Antônio, só para você também nos ajudar. A Ana Helena diz aqui que foi com a carta da Receita Federal, na Caixa Econômica Federal, e conseguiu uma liberação de empréstimo de 17% do faturamento. Provavelmente ela já tinha outros empréstimos, né? E aí a capacidade de pagamento comprometida, a Caixa foi lá e reduziu. Então, precisamos deixar bem claro para todos que estão nos assistindo que os 30% que estão na lei, né, eles, na hora do banco fazer a análise, ele vai analisar a sua capacidade de pagamento. E aí, se a empresa tiver um outro financiamento em andamento que comprometa a sua capacidade de pagamento, possivelmente ele não vai conseguir tirar os 30%. Aí vai depender da política de cada banco, né? Mas é natural que isso vai acontecer pelo que foi colocado, né? Embora a lei diga que deveria ter essa disponibilidade de até 30%. Né? Com relação ao prazo, está muito claro, 36 meses para pagar, 8 meses de carência, durante o prazo de carência capitaliza os juros e eles são rateados nas 26 prestações restantes, né? Também isso já foi colocado aqui. Tenho mais uma da AC Soluções Contábeis aqui, que está falando exatamente aquilo que a gente disse, que só estão liberando crédito para quem faturou até R$360 mil, né? Então, isso é uma questão que já foi colocada. Aqui também tem uma com relação à oscilação da Selic, como fica? Será juros pré-fixados ou pós-fixados? Isso já está... Pós-fixado. Pós-fixado, né? Então, vai acompanhar a variação da Selic. Como a Selic vai reduzir mais até o final do ano, vai ficar mais vantajoso ainda esse empréstimo. Então, a gente aconselha que todos possam efetivamente tirar. Tem que ser otimista, né, Bruno? Nós temos que ser otimistas nesse momento. Chega de notícia ruim, chega de pessimismo, né? Acho que é o momento agora de a gente trabalhar para poder implementar. E nós vamos fazer todo o esforço. Eu já disse isso para a secretária Antônia, já falei com o Bruno. A nossa classe vai fazer todo o esforço possível para que os empresários possam ter acesso a esse crédito, né? Inclusive pressionando lá o banco para que ele possa ser sensível a essa situação. Não adianta os bancos agora fazerem o famoso queixo duro, como a gente diz, né? Porque depois lá adiante essas empresas não vão ser mais clientes deles, vão fechar as portas. Então tem que ter um pouco de sensibilidade para isso. E quando a gente vê muitas vezes a fala dos bancos, a gente não percebe isso, né? Não percebe que eles têm. O olhar sempre é mais ou menos nisso que você colocou, Antônio. Temos que olhar as regras do Banco Central, né? Temos regras definidas e claras. Mas a pandemia não põe regras, ela entra na sua casa e lhe derruba, entra na sua empresa e lhe derruba. Então, é uma hora de a gente também ter essa sensibilidade de poder olhar para isso e ver como é que a gente vai resolver esses impasses. E aí eu acho, Bruno, não querendo te contrariar, né, mas a lei diz que os bancos estão autorizados, né? Mas um banco público, que é federal, tem que ler aquela palavra autorizado como obrigação, né? Eu não vejo de outra maneira como é que o banco pode se achar no direito de dizer que aquela autorização dada pelo Congresso e pelo presidente da República, para ele, não é uma ordem. Eu acho que é uma ordem, ele tem que fazer isso, né? E aí eu acho que o governo teria que pressionar muito mais os bancos a isso, né? Até por essa razão, ele não está correndo risco, porque a operação tem uma garantia concreta, absoluta, de 100% praticamente, porque é 85% do FGO, e o FAMP, ainda lá do SEBRAE, pode complementar os outros 15%. Ora, se tem garantia real de toda a operação, por que não pode flexibilizar nessas condições mínimas para salvar essas empresas? Esse eu acho que é o dilema que a gente vai vivenciar nos próximos dias aí, para poder viabilizar essas operações de crédito todas, né? E não sei, Bruno, tu ia falar, eu acho, né? Desculpa. Presidente, para a Antônia comentar, é a questão do aval solidário do sócio, né? Então, não é um negócio que empurra tudo em cima do FGO, né? Então, os bancos têm um conjunto de lastros e garantias. Aliás, eu até esqueci de falar isso, Antônio, você poderia até esclarecer. Muitos acham
que, bom, se tem a garantia do FGO, não precisaria avalista. Não tem nada a ver, né? O avalista é o garantidor da operação perante o banco, né? O FGO é o garantidor por parte do governo, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E a lei é muito clara, os bancos têm que usar a mesma política de recuperação de crédito que eles usam nas operações tradicionais para as operações do Pronamp. Então ele vai executar, ele vai usar todas as figuras jurídicas que ele pode para executar esse crédito. Somente se ele não conseguir recuperar o crédito por essas vias, é que ele vai lá e se socorre do FGO. Então é por isso que você disse, é impossível que um banco tenha toda a sua carteira dele comprometida, que vai ultrapassar os 85%. Né? Então, isso reforça mais ainda. Agora, eu acho que o aval do sócio é justo, tá bem, ele vai dar o aval pessoal naquela operação. Né? 100% se a empresa já tiver mais de um ano, e 150% se ela tiver menos de um ano. Aliás, isso tem que deixar claro também, porque eu vi algumas perguntas de alguns colegas nossos perguntando se a empresa não tem um ano de atividade ainda, se ela pode obter. Pode, a lei permite lá, né? Ele não vai ter a carta da Receita Federal, mas ele vai poder usar as declarações de faturamento dos últimos 6 meses, né, para provar qual é o seu rendimento médio mensal, e em cima disso, então, ele vai poder ter também o seu empréstimo, né, só que aí com garantia de 150% no valor pessoal, né, mas eu penso que o nosso nó górdio desse Pronamp, ele vai estar, assim, dentro dos bancos, né, de a gente conseguir fazer isso, destrinchar lá. Né? E aí eu acho, de novo... Zumir, se eu puder fazer só um comentário com relação à taxa Selic, eu acho que essa é uma questão super importante. O que acontece? A gente está dando acesso a crédito, às vezes alguns empresários que estão tomando crédito pela primeira vez. Então, certo. Foi até um pleito dos bancos que a taxa pudesse ser pré-fixada, porque é mais fácil, você tem uma parcela fixa que ela não vai variar. Então, assim, ao passo que a gente está esperando até o final do ano, talvez uma nova redução da Selic, na projeção do período de operação, são 36 meses, ela pode aumentar. Então, é importante sempre instruir esse empresário que ele pode ter a parcela variada para menos ou para mais, aí dependendo da Selic. A projeção está na Selic, acho que é 4,20 no período, né? Então, essa é uma questão importante. Falando de Banco Central, essa semana o presidente Roberto Campos fez um anúncio com 6 medidas aí para facilitar o acesso a crédito, com foco especial nas micro e pequenas empresas, com mais liberação de compulsório. Então, isso vai ser um estímulo, mas aí, de novo, atuando na liquidez, não atuando na garantia, na mitigação do risco, que é onde a gente vê que está o problema. Mas, de qualquer forma, é mais estímulo aí para emprestar para micro e pequena. Garantia pessoal, e isso é uma questão que, apesar de ser, a gente também entendeu como algo muito simples, né? Um mero aval dos sócios ou uma nota promissória, ele resolveria essa exigência de garantia pessoal. O problema é que isso atrapalha, às vezes, quando o banco tem uma esteira que é 100% digital. Então, tem alguns bancos que querem fazer a contratação do Pronamp 100% digital, e aí isso atrapalha. Então, a gente está vendo aí como é que a gente consegue ajustar, às vezes, o texto no Congresso. Isso é uma discussão que tá em pauta, que facilitaria ainda mais e desburocratizaria ainda mais. Você poderia contratar 100% digitalmente. São essas 3 ponderações. Tá bem. Quais são os bancos que hoje já assinaram adesão a esse programa? A Caixa Federal só? Assinado a Caixa. O Banco do Brasil já começou a fazer os pedidos, então eles devem estar aí no processo de homologação, porque eles têm uma muralha da China entre a FGO e quem faz o produto, né? Então, o Banco do Brasil tem que passar pelo mesmo processo de qualquer outro banco. O Itaú já fez toda a integração tecnológica, está dependendo aí, o Itaú é um dos bancos que está dependente dessa questão da garantia, porque eles estavam querendo fazer uma operação 100% digital, mas eles também vão atuar no Pronamp, e aí, como o Bruno mencionou, a rede das cooperativas, Cicobi e Sicredi, aguardando só esse ok do jurídico do Banco do Brasil, de que eles precisam se cadastrar uma vez só, se habilitar uma vez só, e aí serviria a garantia para toda a rede, para todo o sistema. Ótimo. Estão perguntando aqui também a questão dos outros regimes tributários, se seriam possíveis de aderir, tipo lucro presumido. Na verdade, não está se olhando aqui regime tributário, sim limite de faturamento, né? O limite é 4.800.000, né? As empresas optantes do Simples já saíram as cartas, as não optantes do Simples, que estão em outros regimes tributários, começarão a receber as cartas a partir da próxima semana, né? Essa é a informação da Receita Federal. E tem a questão do MEI também, né? O MEI também está contemplado, né? Pela informação que eu tive, a Caixa vai começar a operar o MEI a partir do dia 30.
Até lá, eles ainda não estão operando com MEI, né, mas também vai entrar. E a Receita Federal também nem expediu ainda as cartas do MEI, né, mas ele está previsto também, e é possível que ele tenha acesso ao crédito, né, nas mesmas regras também de 30% da Receita Bruta de 2019, né. Os documentos que deve levar ao banco, isso depende também de cada banco tem a sua política, né. A Caixa já disponibilizou, inclusive, folders, material publicitário, aí divulgando a lista de documentos. Basicamente, são os documentos já, né, tradicionais das operações de crédito também, eu acho que não tem nenhuma novidade nisso, a gente não tem nenhuma reclamação aí de que tenha sido pedido algum documento absurdo. Alguns relatos que a gente tem das famosas operações casadas, né, já tentando vender um seguro casado com a operação de crédito, aquela coisa toda, né, que também não era o momento de se fazer isso, né, não é na hora do desespero do microempresário que vai lá buscar o crédito que você deveria estar, né, colocando essa condição de ele fazer uma operação de seguro casado aí para poder obter a coisa. Então, são problemas que a gente vai enfrentar, né, que é da natureza bancária, digamos assim, né, de a gente ter essas questões aí, né? E aí entra a importância do que o Bruno falou, assim, da gente conseguir estabelecer uma rotina de escutar a ponta, e que vocês, os contadores, possam fazer desempenhar esse papel tão importante de... Porque, por exemplo, a questão do seguro prestamista, né, que alguns empresários estão se deparando como se fosse obrigatório. E eu fui consultar a Caixa Econômica Federal, eles falaram não é obrigatório. Inclusive, se existe essa venda casada, me informa a agência para que eu possa atuar e comunicar a rede, reforçar comunicado, né, conversar com a superintendência. Então, esse tipo de informação, quanto antes chegar, mais rápido a gente consegue atuar. E vocês, acho que são as pessoas que conseguem trazer isso com maior agilidade para nós. Não, sem dúvida, porque isso chega lá no escritório, chega no contador muito rapidamente, né? A maioria desses empresários, na verdade, eles confiam esse trabalho até mesmo ao contador para poder agilizar, né? Por várias questões, a falta de tempo, às vezes falta de conhecimento sobre o assunto, né? Então ele busca esse apoio. As cartas, inclusive, são acessadas no ECAC, na sua ampla maioria, pelos contadores, né? O microempresário, pequeno empresário, não quer saber do que a Receita Federal está comunicando, está cobrando, ele lá. Aliás, ele acha que só vem notícia ruim lá. Então, quando falou que veio uma carta da Receita Federal, é difícil que ele aceite que é uma carta boa, que é uma carta para ele obter crédito, né? Mas, enfim, então esse trabalho a gente tem feito bastante, né? E vamos reforçar ainda mais agora, nos próximos dias, a nossa campanha de divulgação da classe sobre essa linha de crédito do Pronamp, né? Que sem dúvida nenhuma é uma linha muito especial. Secretária, já estamos aí 1 hora de conversa, de bate-papo, uma conversa muito boa, muito produtiva, né? Eu queria encaminhar, então, essa última questão aí sobre a continuidade do Pronamp. Aliás, tem a questão também dos funcionários, né? Uma das condições, que houveram algumas perguntas aqui, para a obtenção do crédito é, sim, a manutenção do quadro funcional da empresa, né? Ou seja, o número de funcionários que ele tinha na data de promulgação da lei, ele precisa manter durante 60 dias, no mínimo, a partir da contratação da operação, né? É isso que a lei exige, né? Então, na última parcela. Depois da última parcela, é muito longo. Da liberação, né? Não do pagamento, né? Da parcela liberatória. Porque o que acontece, o Pronamp, quando a gente tinha conversado com o senador, seriam 2 parcelas de pagamento, né? Então, seriam 2 vezes serão 2 recebimentos diferentes. Então, por isso que ficou essa questão da parcela, e tem muita gente, inclusive isso é importante, muita gente está recebendo instrução, porque existe realmente esse entendimento, de que é do pagamento da última parcela. Então, você ficaria comprometido 3 anos com o número de funcionários. Isso não exatamente. Então, assim, não seria viável, né? Então, no nosso entendimento, e a gente consultou a nossa PGFN com relação a isso, é de que realmente é depois se você receber em 2 vezes, depois da segunda parcela do recebimento do recurso. Mas, geralmente, os bancos vão fazer em uma vez só, né? Então, são 60 dias a partir do recebimento. E o prazo para solicitação dessas operações, né? Também a lei previa alguma coisa, né, secretária? Como é que ficou isso definido, né? Qual é o prazo que vai estar disponibilizada essa linha nos bancos?
São 3 meses prorrogáveis por mais 3 meses, então seria até agosto, e a gente com certeza vai prorrogar isso até o final do ano. E já aproveitando para responder a questão que eu não vou fugir desse questionamento aí, se o Pronamp realmente da continuidade do Pronamp. Da continuidade. Isso realmente está estabelecido em lei, né, existe essa previsão. Qual que é a questão que a gente tem? A gente vai precisar de recurso novo. Esses 15,9 bilhões, eles vieram de uma MP de crédito extraordinário. E aí, o crédito extraordinário só se justifica, né, você tem que ter um caráter de urgência, relevância, e tem mais um outro, assim, são 3 critérios aí que eles pedem para você ter o crédito extraordinário. Então, esses 15,9 bilhões, eu não posso, até correndo o risco do TCU me autuar, eu não posso conceder eu não posso fechar nenhuma operação de crédito com garantia do Pronamp após 31 de dezembro, que é quando acaba o período da vigência da calamidade pública, né, da pandemia. Então, assim, sim, ele pode perdurar, mas aí a gente teria que ter recurso novo, teria que ser diferente desses 15,9 bilhões. Agora, uma coisa que eu acho que com certeza a gente vai seguir é justamente essa atuação mais proativa da Receita. Então, eu acho que assim, a gente tem tudo para estabelecer novos processos e aproveitar melhor o tipo de informação que a Receita tem, né, para poder realmente resolver o problema dessa assimetria de informação e, novamente, a importância, né, dos contadores aí nesse processo. Isso vai valorizar, sem dúvida nenhuma, o processo todo, né? Porque é histórico isso, a gente já conversou, inclusive, com a FEBRABAN, a respeito dessa questão dos bancos não utilizarem as informações oficiais para a concessão de crédito, né? E buscarem outras informações complementares, muitas vezes, para fazer o financiamento. Isso valoriza sobremaneira tanto o trabalho do contador quanto a informação que é gerada para o fisco. Acho que isso deveria ser uma política permanente do governo, né? Uma última pergunta que eu vi agora aqui também, estão perguntando as fintechs se elas vão operar o Pronamp. Sim, elas estão previstas na lei, inclusive, né? Só que parece que não tem ainda nenhum contrato firmado, nenhuma adesão das fintechs aí ao Pronamp, né? Mas com certeza elas deverão aderir também, até porque são aquelas que operam com um nível de custo mais baixo, né? E conseguem ter rentabilidade, digamos assim, numa operação dessa, mesmo que o juro do Pronamp seja bastante baixo, né? Aliás, a gente está bastante curioso, realmente, você falou que o Banco Itaú, né, já estaria encaminhando negociação, né, porque a gente ficou bastante em dúvida se realmente os bancos privados teriam apetite, né, para procurar essa linha, né, em função da taxa de juros baixa que ela opera, né? Mas que bom, né, que também vai ter aí a concorrência dos bancos privados, né? Bradesco também já manifestou que vai entrar no jogo também. Vai entrar também, que bom, né? Que bom. Quanto mais concorrência, melhor, né? Mais possibilidades a gente tem de poder realizar. Bom, eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante do Pronamp, debater os principais aspectos dele, né? E eu queria, então, disponibilizar aí para os comentários finais que vocês queiram fazer, né, para a gente poder já encaminhar para o encerramento. Nossa previsão era 1 hora e 10 minutos, já estamos chegando aí no tempo limite. Então, queria passar a palavra para você, Antônia, depois para Bruno, para seus comentários finais. Tá ótimo, só queria agradecer a oportunidade, acho que nessas horas a informação é crucial. E eu sempre gosto de encerrar com uma frase, não sei se acho que o Bruno ainda não ouviu essa, mas eu gosto muito, é um provérbio que diz o seguinte: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá bem acompanhado. Então, acho que nós aqui no Sebrae, na CFC, acho que nós temos tudo aí para, nessa longa trajetória para a gente melhorar o ambiente de negócio, aumentar a produtividade, dar mais acesso a crédito para micro e pequena empresa, nós temos que caminhar juntos. E gostaria de agradecer, então, mais uma vez a oportunidade. Tá bom, muito obrigado. Bruno? Queria comentar esse período tão atípico que nós estamos passando. Ele, por um lado, ele será muito produtivo, ele será muito positivo para descristalizar algumas estruturas que não faziam bem ao país. Por exemplo, a concentração bancária. Então, nós precisamos ficar muito atentos, sobretudo as instituições, aí, governo, na pessoa da Antônia, conselhos, na sua presença como presidente, eu, no caso do Sebrae, das oportunidades de rearranjo institucional que essa crise carrega. Então, nós precisamos, de um lado, ser muito pragmáticos. O negócio agora é o seguinte: tem que botar a mão no dinheiro para as empresas ficarem vivas. Ok.
Diz que toda caminhada a gente começa com o primeiro passo, mas tem que ter uma preocupação, se o passo está na direção correta. A gente começa uma caminhada com o passo na direção... E eu acredito que tem muitas coisas dentro dessa crise que serão muito oportunas. Eu vou me permitir falar de uma delas. O Conselho é um movimento associativo, ele tem essa coisa de congregação de uma categoria. O Brasil precisa de concorrência bancária. Nós temos 5 grandes bancos, são admiráveis com vista da competência deles, mas pela concentração que eles criaram, eles prestam desserviço ao país, cartelizam taxas, etc. Nós temos, por exemplo, o movimento cooperativista. Eu conheço a Cooperativa de Créditos Contadores, a Credicom, por exemplo, lá em Minas, super sólida, etc. Então, nós podemos e devemos, acredito, que se por um lado nós estamos resolvendo um problema hoje, a forma como nós resolvemos um problema hoje, nós podemos estar nos livrando desse problema no futuro. Então, eu queria só trazer essa coisa, vamos fazer assim um dia de cada vez, vamos resolvendo as coisas na medida que elas se revelam, ninguém planejou isso, ninguém sabe lidar com isso, quem falar que sabe está mentindo. Então, vamos aprendendo e agindo da melhor forma possível. Mas tem algumas coisas que a gente já sabe, são alguns problemas que o país tem. E, nesse caso, eu uso a questão da concentração bancária. Quero tirar o chapéu para o Pedro Guimarães mesmo na Caixa, mas ele é um presidente que está tentando mudar a trajetória da instituição financeira. Então, a melhor forma da gente mudar o curso da economia brasileira hoje é mirar nesse problema, que os bancos são mais problema, boa parte problema, talvez mais do que solução, porque são para a minoria, e a gente tentar induzir as mudanças que o sistema financeiro brasileiro precisa. Então, prestigiando as cooperativas de crédito, trazendo informação, revelando a verdade do ponto de vista da realidade das empresas, que são desorganizadas, não conseguem nem reclamar, o contador consegue capturar isso muitas vezes e trazer informação de qualidade. Estou falando isso porque tem um pequeno trabalho ali de atender uma empresa no escritório e tal. Isso tem uma força brutal, se isso se organiza dentro de um sistema. E vocês do Conselho são esse sistema, no caso, dessa categoria tão importante. Então, parabéns, Lumir, a todos os empresários e empresárias contábeis, todos os profissionais, sejam empresários ou não, e todos os servidores públicos aí, a exemplo da Antônia, que estão virando noite para resolver a vida do cidadão brasileiro, mantendo oportunidade de trabalho, renda, essenciais à dignidade. E vamos retomar logo a nossa agenda, que é da produtividade, da exportação, da transformação digital. Vamos dar a volta por cima e sair na direção certa, com muita rapidez. Obrigado pelo convite. Abraço a todos os colegas aí, Antônia, Zumir. Obrigado, Bruno. Eu acho que sim, eu quero reforçar as tuas palavras, acho que sempre são muito oportunas. Você sempre é uma pessoa que traz uma visão muito positiva, muito otimista de tudo, né? E muito técnica também, acima de tudo, né? Eu concordo plenamente com você. Agregaria só que eu acho que nós vamos passar um período agora, já durante essa pandemia e pós-pandemia, onde nós vamos ter que também focar muito na valorização do produto brasileiro, ou seja, nós temos que incentivar o consumo do produto brasileiro para que as nossas empresas sobrevivam, né? Porque a gente está vendo... Compre do pequeno. Compre do pequeno e compre do pequeno brasileiro, acima de tudo. Acho que essa é uma grande campanha que nós vamos ter que fazer, o governo precisa nos ajudar nisso, para que a gente faça uma campanha de incentivar o consumo do produto brasileiro, porque aí a gente vai estar efetivamente ajudando também a salvar as nossas empresas, né? E acho que também nessa questão das frases, né, a Antônia trouxe uma frase, eu também queria dizer que eu acho que mais do que nunca vale, né, aquela tese do Darwin, né, da teoria da evolução das espécies, né? As grandes mudanças não são os mais inteligentes, nem os mais velozes que conseguem ultrapassar, mas são aqueles mais flexíveis que são capazes de se adaptar às mudanças, né? E nós vamos passar por uma mudança, estamos passando por uma mudança muito profunda, né, que eu acho que vai exigir de nós uma capacidade de adaptação muito grande. E a gente está buscando e tem que se preparar para isso, né? Então, é uma mudança muito rápida, muito drástica, que está exigindo de nós uma capacidade de adaptação fenomenal, né? Eu acho que a gente vai ter que sair lá do outro lado realmente muito mais fortalecido, muito mais preparado para enfrentar. Você disse muito bem, ninguém de nós, nem da nossa geração e nem da geração que nos antecedeu, tem a mínima experiência sobre isso que a gente está vivendo, né? A última coisa parecida com isso, acho que foi a gripe espanhola 100 anos atrás. Ninguém de nós estava lá, né? Ainda bem.
e acho que essa experiência que a gente está adquirindo agora realmente vai nos tornar muito mais fortes, porque a gente vai ter, sim, essa capacidade de adaptação. Então, muito obrigado a vocês. Queria também agradecer a todos os contadores, a todos os técnicos em contabilidade de todo o Brasil, eu sei que estão nos assistindo, agradecer também aos nossos conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade, aos 27 presidentes dos conselhos regionais de contabilidade também, que certamente estão nos assistindo, porque eles são aqueles responsáveis por propagar toda a nossa campanha nos seus estados, né? E também para nos dar esse feedback do que está acontecendo em cada estado em relação aí ao Pronamp e a sua implementação. Obrigado a todos eles. E, mais uma vez, aí, reforçar a importância dessa parceria. Antônia, eu quero te agradecer especialmente por nos abrir as portas lá no Ministério também, na tua área, né? E espero que a gente possa conversar mais vezes, aí, trocar informações, para que a gente possa transformar esses 9 milhões de cartas aí, no mínimo, pelo menos, em 5 milhões de operações de crédito. Isso já seria realmente um grande feito. Muito obrigado a todos por nos assistirem. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado.